Boa tarde, caros colegas, professores, bolsistas PIBITs, bolsistas PIBAT e demais pessoas que estão conosco neste momento assistindo, né? Professor Eduardo Jorge já entrou, estamos fazendo um evento aqui, professor Eduardo, e aí o convidamos para essa mesa de abertura inicial, para depois a gente fazer uma apresentação. A ideia é de aproximar a agência UNEB de inovação com os bolsistas PIBIT, e você, como gerente de pesquisa responsável pelo PIBIC e PIBIT, a gente queria também, né, parabenizar pelas ações feitas pela PPG nesse processo de fazer a seleção, que passa pela anuência da agência para poder ter ciência dos projetos e ajudar nesse processo de criação, né, desenvolvimento e acompanhamento, e havendo produtos, a gente ajudar no processo de proteção dessa propriedade intelectual gerada. Passo a palavra para você, para dar as boas-vindas, para poder fazer o início do nosso evento. Fica com a palavra, professor Eduardo. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Sei que primeiro é uma honra esse convite. Eu estou aqui representando a professora Márcia, né, a pró-reitora de pesquisa, ensino e pós-graduação. Dizer que a agência de inovação é uma parceira da PPG, né, sempre trabalhando de forma conjunta. E, Léo, só queria comentar que por muito tempo as bolsas do PIBIT, que é de inovação tecnológica, elas foram utilizadas para qualquer tipo de projeto. E a gente sabe que esse processo da cultura da inovação não é um processo simples, né? Ele vem com o tempo, vem com você plantando sementinhas, regando, num processo formativo, nesse acompanhamento da agência, né? Para que a gente possa, ao longo do tempo, transformar esses projetos que hoje muitos ainda têm uma característica de projetos de pesquisa não aplicada, né, mas pesquisa básica, para projetos realmente de pesquisa aplicada. Porque, não sei se você sabe, Léo, mas no CNPq, a gente tem uma exigência depois de comprovar como esses projetos, o que eles resultaram, que tipo de valor agregado eles geraram, né, se eles geraram algum tipo de propriedade intelectual, ou produtos, ou serviços, ou, de repente, estimularam os alunos no seu processo de empreendedorismo, criando startups, ou em parceria com empresas. Então, são características que a gente sabe que, ao longo do tempo, com a parceria junto com a agência e com esse apoio da agência no processo formativo nos nossos pesquisadores, eu tenho certeza que a gente vai alcançar. Então, eu conheço o InovaPrax, sou encantado com essa iniciativa da Agência UNEB de Inovação, e acho que a gente vai ter um ano aí muito interessante com esse acompanhamento e esse apoio da agência. Só agradecer de estar aqui junto com vocês e à disposição no que for necessário, Guilherme. Exatamente, professor Eduardo. Você levantou uma questão extremamente interessante, a necessidade do PIBIT gerar resultados, gerar produtos, né? Que a gente tem uma diferençazinha entre PIBIC e PIBIT, né? A ideia do PIBIC, que você também faz a gestão, a gente gera normalmente um conhecimento novo, né? A partir de descoberta, a gente vai criando os novos conhecimentos. E a ideia, na minha percepção do PIBIT, é que você use esse conhecimento que você tem desenvolvido de forma prévia da pesquisa para desenvolver, né? Para poder criar, para poder inventar. Inventar o quê? Criar o quê? Desenvolver o quê? Desenvolver um produto, desenvolver um processo, ou um serviço novo, ou melhorá-lo, e entregar ele para a questão do setor produtivo ou utilização dentro da própria instituição, dentro da própria universidade. E aí é a ideia de a gente trabalhar muito próximo da questão da gerência de pesquisa e da PPG para fazer o acompanhamento dos bolsistas e dos pesquisadores do PIBIT. Essa é a ideia. Diga o que você ia falando. Eu ia dizer que também, para as tecnologias sociais, né, que as pessoas lembrar que a inovação não é só aquela inovação próxima à indústria, mas também tem uma questão da inovação e do produto com impacto social, que a UNEB é a característica forte da UNEB. A ideia da intervenção e do cunho social, exatamente. Buscar soluções que melhorem a qualidade de vida, principalmente no entorno das comunidades onde são desenvolvidos esses projetos. Exato, Gerard. E dizer o seguinte, que se a gente não fizer bom uso das nossas bolsas de IT com essas características, a gente corre até o risco do CNPq cortar nossas bolsas. Não sei se vocês sabem, mas a cada 2 anos nós escrevemos um edital para renovação ou ampliação das bolsas,
e a gente tem que passar esses dados para o CNPq das patentes geradas, registro de software, produtos, convênios gerados, parcerias feitas com empresas. Então a gente escreve um relatório demonstrando para o CNPq todo o resultado dessas bolsas de IT. Por isso que é importante essa formação, tanto para os nossos pesquisadores quanto para os nossos bolsistas pesquisadores, Léo. Obrigado pela sua participação aqui nessa abertura. A ideia que a gente da apresentação hoje é para que as pessoas conheçam um pouquinho da agência, o que é que a agência faz e como é que a gente pode ajudar nesse processo do PIBIT. Ou seja, a gente quer colocar a agência à disposição dos pesquisadores e dos bolsistas, né? Então a gente vai aqui mostrar a agência, onde é que ela está localizada, as atividades dela, os objetivos dela. Vamos falar um pouquinho da questão da propriedade intelectual, transferência de tecnologia. Então, e depois vamos abrir para as perguntas e nos colocar à disposição de todos. Muito obrigado, Eduardo. Vamos iniciar aqui. Pronto, eu estou por aqui, né? Vou aqui ver essa apresentação. Eu adoro ver vocês falando, aprendo demais. Então, estou por aqui, tá bom? Só agradecer o convite. Obrigadíssimo, Gilar. Abraço. Então, pessoal, a gente está desenvolvendo essa ação, a gente já tem esse projeto dentro da agência, o Inova Praxis, e aí estamos fazendo esse evento exatamente para aproximar mais a agência dos bolsistas e dos pesquisadores que trabalham com PIBIT. Então, o título desse nosso evento é Construções entre a Agência, o NEB de Inovação e o PIBIT, né? Falando um pouquinho, quando eu falo sempre da agência, eu gosto muito de chamar a atenção da missão da UNEB. E a missão da UNEB, pessoal, ela tem uma ligação muito forte também com o PIBIT, né? A UNEB, ela tem como missão, sempre é bom a gente ressaltar isso, a produção, a difusão, a socialização e a aplicação do conhecimento nas diversas áreas do saber, ou seja, o leque é aberto de forma ampla. E aí, na questão da ligação muito próxima com a questão do PIBIT, a gente tem a aplicação do conhecimento, como eu tinha inicialmente falado com o professor Eduardo, dizendo a questão da diferença entre o PIBIC e o PIBIT muito mais aplicação do conhecimento gerado na questão do desenvolvimento de produtos, processos e serviços que atendem às necessidades do setor produtivo, da sociedade, e foi ressaltado a ideia também de aplicação com tecnologias sociais que mude a realidade das comunidades e o seu entorno, trazendo soluções que possam ser mais efetivas, possam ser mais simples, mais baratas, permitindo a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da nossa sociedade. Falando da questão da missão, e aí a questão falando do que é a Agência UNEB de Inovação. A Agência UNEB de Inovação, pessoal, é um NIT, que é um Núcleo de Inovação e Tecnologia, que é um setor, um órgão da instituição que, por lei, todas as instituições que trabalham com ciência e tecnologia devem ter. Então, vou falar um pouquinho da questão dessa legislação que é criada através do Marco Federal para definir as ações, né, e a estrutura dos NITs e os seus objetivos, né? O NIT, inicialmente, ele aparece na questão da Lei Federal. Na Lei Federal lá de 2004, o Marco Legal da Inovação, que diz que toda instituição que trabalha com ciência e tecnologia, ou seja, de caráter científico ou tecnológico, necessita dispor de um núcleo de inovação tecnológica. Mais à frente eu vou mostrar a vocês direitinho o que é um núcleo de inovação tecnológica. E aí, depois que foi lançado lá em 2004 a questão do nosso Marco Legal Federal, que por sinal ele foi atualizado em 2016, depois de algum tempo aqui na Bahia nós criamos, né, através de projeto de lei, depois aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia, uma lei estadual definindo o nosso marco legal, né, o marco legal estadual. E aí nesse marco a gente tem aí uma série de dispositivos que definem a questão da necessidade dos incentivos estaduais relacionado ao desenvolvimento de inovação, a questão do fomento à pesquisa científica e à tecnológica, e depois desse processo da lei estadual, rapidamente a UNEB, ela trabalhou para criar internamente um órgão que tratasse da sua política institucional de inovação, que tratasse das funções relacionadas à transferência de tecnologia e de todo o processo para incentivar a criação das patentes, dos registros de software, da questão dos desenhos industriais e tudo aquilo que envolve a questão da propriedade intelectual. Então, lá em 2009, através da resolução 685, foi criado o nosso NIT, né? Foi criada a nossa política institucional de inovação, que teve como definição a necessidade da criação de um NIT.
Falando que a lei, lançada em 2004, ela foi atualizada, como já tinha sinalizado, em 2016, quase 12 anos depois de lançada a primeira lei, houve uma necessidade de atualização e o Marco Legal Federal foi atualizado para atender às necessidades que o mundo do trabalho e o desenvolvimento tecnológico exigiam, né? Depois disso, 2004, 2008, nós fizemos a nossa lei e também por necessidade do lançamento da atualização do Marco Legal Federal, nós também começamos a trabalhar a nível estadual da atualização dessa lei. Então, a lei estadual foi lançada aí tem um mês e pouco, pessoal, já está aí promulgada, faltando a gente regulamentar para que passe a funcionar de forma plena. E, com isso, a gente também internamente, dentro da UNEB, começa a trabalhar com a atualização da nossa política institucional. Lembre que nossa política institucional, lá na resolução em 2009, gerou a questão da necessidade do NIT. Nós atualizamos essa política de propriedade intelectual lá em 2013, através da resolução 1014, né? E nós também criamos a agência e o seu regulamento. Por sinal, nós atualizamos nosso regimento no ano passado para exatamente começar a atender melhor as mudanças que ocorrem nesse processo de ciência e tecnologia. Então, para dizer a vocês de forma clara o que é o NIT. O NIT, ele se origina, como tinha mostrado para vocês, na lei federal, depois regulamentada através de uma lei estadual, e nós, dentro da universidade, criamos através de uma resolução. E o que é que diz a lei federal? Que o NIT é uma estrutura instituída por uma ou mais instituições de ciência e tecnologia, né? Que pode ter personalidade jurídica ou não, ou seja, no nosso caso, nós não temos personalidade jurídica, nós trabalhamos como um órgão ligado à universidade. E o que é que ela tem de finalidade? A finalidade dela é fazer a gestão da política institucional de inovação. E aí eu vou mostrar mais à frente a vocês quais são os nossos objetivos nessa gestão de política institucional de inovação. Então, localizando a agência UNEB de inovação, que nós carinhosamente chamamos de AUI, né, o NIT da Universidade do Estado da Bahia, ele é um órgão suplementar de natureza interdisciplinar, vinculado diretamente à reitoria e trabalha em articulação com as demais pró-reitorias, né? Então, foi lá a resolução 1421 de 2020, atualizada, que nós antes éramos ligados a uma pró-reitoria, passamos a orbitar diretamente sobre a reitoria e trabalhando num trabalho conjunto com as demais pró-reitorias, né? Não vou falar novamente do marco legal, para não cansar vocês, mas chamando a atenção para vocês da finalidade, né? Então, qual é a finalidade da AUI? Qual é a finalidade da agência UNEB de inovação, né? É executar o que está disposto na política institucional de inovação. Nossa política é de 2013, mas a partir do momento que foi promulgada a nova resolução, o novo marco legal estadual, nós estamos trabalhando exatamente para atualizar isso e deixar nossa política mais moderna, permitindo fazer o incentivo, o fomento, né, e a questão da estruturação da política de inovação dentro da nossa universidade. Então, nós trabalhamos nesse processo de proteção da propriedade intelectual, no processo de ajudar a transferência, mas também, principalmente, promovendo a questão da criação da propriedade intelectual dentro da universidade, com um objetivo claro, de melhorar o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento da sociedade. Tem um pedacinho aí da nossa resolução, né? Ela está no site da UNEB, e se alguém tiver interesse, a gente pode passar também, é só solicitar a agência. Nós passamos para que vocês tenham claro quais são os objetivos de funcionamento dessa agência. E aí, de forma clara, né? O que é que faz a agência UNEB de inovação? O que é que faz uma agência de inovação? No nosso caso, como já tinha dito, principalmente executar e gerenciar a política de inovação. Trabalhar com apoio às iniciativas inovadoras. Provavelmente vocês têm conhecimento, no início do ano nós lançamos um edital de Pro-Inovação, que é um programa institucional para fazer o incentivo à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento de tecnologias sociais, trabalhando com a questão de incentivo à criação de criações de tecnologias sociais, de produtos, de serviços, que tenham um diferencial na mudança da qualidade do bem-estar de vida das localidades
e da Bahia, nas localidades onde a Universidade do Estado da Bahia está localizada, e na Bahia como um todo, né? A gente trabalha também para promover as criações da instituição, ou seja, toda a propriedade intelectual criada na universidade, nós estamos aqui à disposição para auxiliar vocês em todo o processo de proteção intelectual frente aos órgãos que fazem esse processo. A gente acompanha os processos de pedido junto ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Nós trabalhamos com, depois de registrados ou feito as patentes, nós trabalhamos com a manutenção dessas propriedades intelectuais, além de algumas atividades correlatas a essa, né? Eu não vou listar para vocês todos os objetivos da Agência de Inovação, né? Mas vou citar alguns, principalmente aqueles que mais diretamente podem auxiliar a questão do desenvolvimento do PIBIT. A gente tem um objetivo de difundir a cultura da inovação, a cultura do empreendedorismo, e no sentido do empreendedorismo, muito mais um empreendedorismo inovador do que o empreendedorismo necessário, empreendido por necessidade, né? Trabalhamos com a questão da proteção intelectual e da transferência de tecnologia para toda a UNEB. Trabalhamos também com a ideia da promoção e apoio à integração da UNEB com o sistema local de inovação, ou seja, relação, muitas vezes a gente fala da tríplice hélice, né? Ligando a questão da academia, ou seja, a universidade, com o setor produtivo e com o Estado, as instituições do Estado. Então, a ligação com as instituições do Estado, na ideia de incentivar o desenvolvimento baseado na questão do desenvolvimento de inovações. A gente também trabalha com a questão do acompanhamento e análise dos resultados decorrentes da produção acadêmica da UNEB, e aí, nesse caso, nós vamos acompanhar vocês nesse processo de PIBIT para verificar o que é que vocês estão desenvolvendo e como nós podemos auxiliar nesse processo, ou seja, a produção acadêmica com potencial inovador, para auxiliar vocês nesse processo. Também trabalhamos com a questão da promoção, a proteção das criações que forem desenvolvidas, as que forem obtidas através de acordos de cooperação ou adotadas pela universidade, e acompanhamos, como já dito, a questão dos processos dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual junto aos órgãos oficiais, principalmente o INPI. Trabalhamos também com a ideia de acompanhar e apoiar os procedimentos relacionados à inovação social, não somente a inovação de base tecnológica, mas a inovação que mude a realidade das comunidades, tanto dentro do âmbito da UNEB, mas também nessa relação com a sociedade. E também acompanhamos e apoiamos os acordos de cooperação, né, que levem à transferência de tecnologia desenvolvida na UNEB com as outras instituições, e muitas vezes também que foram desenvolvidas em outras instituições e que possam ser trazidas para dentro da UNEB. Então a gente trabalha com esse sentido, né? A pesquisa, o desenvolvimento, a extensão e a inovação que seja desenvolvido pela UNEB, mas também que a gente traga de outras instituições. Essa seria o escopo, né? A estrutura do que a gente trabalha dentro da agência, pessoal, né? A gente trabalha com a ideia da proteção da propriedade intelectual, a gente trabalha com a promoção e o apoio ao empreendedorismo, trabalhamos com o incentivo e a difusão da inovação, trabalhamos próximo de avaliar e acompanhar o que está sendo desenvolvido na pesquisa científica para dar suporte a isso. Trabalhamos com os acordos e as parcerias que possam ser feitas com outras instituições e a questão do desenvolvimento tecnológico. Esse seria o escopo de trabalho da agência. Eu não quis trazer muita informação nessa apresentação inicial da agência, pessoal, porque exatamente o sentido deste encontro é mostrar para vocês de modo geral aquilo que nós fazemos e desenvolvemos e deixar as portas abertas da agência para todos vocês, né? A gente vai ter agora uma palestra apresentando um pouco de propriedade intelectual, trazendo as informações, e ao final disso nós vamos abrir para que seja tirado dúvidas e a gente tenha um bate-papo mais próximo de contato com vocês. Passamos agora a palavra para a nossa responsável por propriedade intelectual, Isabela Sampaio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas as pessoas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar falando aqui em nome da equipe sobre esse tema, saudar os professores, os alunos, né, todos os pesquisadores que estão aqui conosco. É muito gratificante para a gente também estar mais próximo de vocês. Esse é o primeiro encontro, como o professor Gilead falou, e muitos terão ainda ao longo desse edital, né?
Eu vou compartilhar aqui minha tela, porque a gente vai falar um pouco sobre propriedade intelectual. Bom, né, falando de propriedade intelectual, na realidade, a gente chama muito esse termo utilizado como propriedade intelectual, mas tudo que a gente fala é sobre a proteção intelectual, né? É uma das ações que o NIT realiza, né, a gente como agência, de orientar os pesquisadores sobre a proteção, né, de tudo que vem através do intelecto, né, nas pesquisas e outras atividades. E o conceito de PI, né, que é o apelido que a gente chama, né, no meio, é a proteção dos direitos inerentes a qualquer atividade intelectual, né, nos domínios da indústria, né, da ciência, literária e artístico também. Então, dentro desse conceito, olha quanta coisa cabe, né? Desenhos, invenções, fonogramas, emissões de radiodifusão, obras literárias, científicas e artísticas em geral, modelos industriais, marcas, né? O que chamamos de descobertas científicas, que são as invenções em si, e a execução também dessas obras, né, de músicas e etc. Bom, a propriedade intelectual está em tudo, né? Mesmo que a gente seja um tema que a gente não ouve falar, é uma coisa muito raro, né, de se ouvir falar, não é uma coisa comum no nosso dia a dia, mas ela está em tudo. Se a gente pegar vários momentos do nosso dia a dia, da nossa realidade, a gente lida com objetos, com produtos e processos, né, advindo da mente humana, da invenção do intelecto humano, que auxilia a nossa vida no cotidiano, né, no dia a dia, e que estão ou foram, né, protegidos pela lei para que isso chegasse à sociedade. Então, óculos que a gente usa, relógios, xícaras, olha quantos objetos, né? Fora todos os outros objetos mais complexos que ajudam a sociedade, né, no seu coletivo também. Se a gente tirar um raio-x de um produto, por exemplo, como um smartphone, né, que é nosso melhor amigo hoje na atualidade, o que é que a gente pode visualizar, né, desse simples objeto? Esses tipos de proteção, tá? Num simples aparelho como um celular, a gente tem registro de desenho industrial, que é a proteção do desenho industrial da forma plástica, né, do celular, do smartphone, registro de marca, né, desenho industrial também, patente, na realidade aqui era para estar a patente, a topografia do circuito integrado e o software. Aqui que na realidade seria o software, que é o que roda, né, dentro do aparelho, tá? Então, num simples aparelho desse, que é do nosso cotidiano, a propriedade intelectual, ela está extremamente presente. Se nada disso tivesse sido protegido, provavelmente a gente não teria a vida que a gente tem hoje, né? Em relação à tecnologia, em relação a modos de vida mesmo, tá? Como é que a propriedade intelectual, ela se divide na lei? A propriedade intelectual, ela é muito ampla e muito complexa. Então, ela tem 3 grandes divisões, né? Que é a parte de propriedade industrial propriamente dita, que é tudo que se aplica na indústria, o direito autoral e a proteção sui generis, que é tudo que não está enquadrado nas outras categorias, tá? Cada elemento desse, ele tem uma legislação específica, né, que rege, regulamenta toda a parte de registro, o que é que protege ou não protege. A gente não fala muito especificamente de cada um desses, justamente pela questão da amplitude que cada elemento desse ele abarca, né? Porém, é importante a gente saber, porque como a gente está na UNEB, que é uma instituição que está presente em todo o estado da Bahia, né, e aproveita, né, cada departamento, cada campus, ele está inserido em uma vocação de cada território. É importante que a gente tenha uma noção geral, porque às vezes a gente, não só no nosso trabalho de pesquisa, mas também de um colega ou de um outro departamento, a gente pode multiplicar ou orientar que o pesquisador busque a agência. Então, nesse momento, eu vou dar
uma visão geral, né, do que é PI, como se subdivide, mas a gente está sempre aberto para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês aí ao longo dessa trajetória, tá? Dentro do direito autoral, ele abarca o direito do autor, propriamente dito, né, de que é quem produz aquela obra, de quem faz aquela escultura, de quem escreve aquele livro, né, de quem escreve uma canção, uma composição, os direitos conexos, que são os direitos de quem está ali ao redor, né, dos músicos e de quem está participando da criação, e o programa de computador, que a gente, né, enquanto instituição NEB, a gente tem uma vocação muito grande para esse tipo de registro. Então, só para vocês saberem que está inserido dentro da questão do direito autoral, né, apesar de ter uma lei específica que regula ele. Já a propriedade industrial, que ela é a mais famosa, né, por conta da própria patente e da marca em si. Então, o que é que está inserido dentro de propriedade industrial? Marcas, registros de marcas, registros de patente, desenho industrial, indicação geográfica, né, segredo industrial e a questão toda de repressão à concorrência desleal. E dentro da proteção sui generis, a gente tem a topografia do circuito integrado, cultivares e o conhecimento tradicional. Nós, enquanto instituição, o NEB, temos todos esses tipos de potencial para proteger, né? Já ocorreu em a gente dar parecer encaminhamentos para esses tipos todos, né, de proteção. Vamos falar um pouquinho de marca, né? No Brasil, a lei de marca, o que é que ela diz, tá? Que a marca é um sinal visual, um sinal distintivo, né, visual, né, precisa ser um desenho, ou uma frase, ou um nome, né, que identifique ou distinga algum serviço, tá? No Brasil, a gente só pode, infelizmente, registrar marcas que se vê, né? A gente não tem a lei, não registra ainda nem marcas táteis, que a gente chama de ápticas, que é aquela, né, feita tátil mesmo, para a pessoa identificar a marca com o tato, nem olfativas e nem sonoras, né? Carro de som, que a gente ouve muito por aí, né? E olfativa também dessas lojas de shopping, da questão do marketing olfativo, não é possível ainda registrar no Brasil, somente o que a gente pode ver, tá? A marca, ela também, olha como ela se subdivide muito mais ainda. Existem vários tipos de proteção de marca. Produtos, serviços, nominal, que é só o nome, né? Figurativa, que é só o desenhozinho, uma figura. Mista, que são as duas coisas. Tridimensional, que é uma marca, como a gente colocou esse exemplo aí da Yakult, do Toblerone, né? Que são marcas que tem um design associado a ela, ou seja, você identifica esse chocolate, você não precisa nem ler o nome, você já sabe que é ele. Então, esse tipo de registro é tridimensional. A marca coletiva também, que é uma marca de cooperativas, de ONGs, né, de associações, de um coletivo, né. Marca de certificação, a gente tem um exemplo aí do Procel. Marca de alto renome e notoriedade, né? Alto renome, normalmente ela está coberta em vários segmentos, tá? De mercado, né? De sociedade. E a notoriedade, ela tem uma notoriedade naquele território. Por exemplo, a marca da Nike, né? Da Lacoste, são marcas figurativas somente, não tem nome nenhum, mas você, né? Enquanto consumidor daquela marca, você compreende, né, você entende qual é o produto e qual é a empresa que ela está se referindo. Então, essa subdivisão a gente sempre faz a orientação no momento do registro e da consulta na agência, tá? Bom, o desenho industrial. Apesar do desenho industrial não ser muito explorado, o desenho industrial, ele tem um potencial grande, né? Porque todo tipo de forma plástica e forma ornamental de produtos, ele é passível de registro, tá? É um registro que tem uma validade de 10 anos após a concessão, e como eu mostrei no exemplo lá do raio-x, smartphone, geladeira, tudo que tem também no nosso dia a dia, máquina de lavar, são passíveis de registro de desenho industrial.
tá? Eu trouxe alguns exemplos, né, para vocês terem ideia, que simplesmente o desenho de um drone, o desenho de um carro, de um trator, de um celular, só isso, a parte plástica, né, é passível de registro, fora a funcionalidade daquele produto, que é um outro tipo de proteção, que a gente vai ver também mais para frente, que é a patente, tá? A indicação geográfica, ela não é um ativo de proteção institucional, assim como a gente dá entrada na IG, né? Da entrada no registro de IG. Porém, a universidade tem um papel fundamental na orientação das comunidades e dos arranjos, né, produtivos no processo de registro de indicação geográfica, tá? Ela pode ser a indicação geográfica, falando um pouco de conceito, é uma proteção dada a uma característica que um produto ou um serviço tem relacionado àquele local, né? A gente tem alguns exemplos ao nosso redor que a gente conhece muito, né? Alguns são registrados, outros não. Por exemplo, a gente fala da carne do sol de Tororó, a gente fala da cachaça de Abaíra, né? Temos alguns produtos que têm uma referência local. Alguns desses são registrados, outros não. Eu trouxe ali o champanhe, né? Eu acho que é a cachaça de Abaíra mesmo, o charuto e... Bom, existem dois tipos, né, de proteção, que é a indicação de procedência, que ela está muito relacionada ao modo de feitura, como é feito aquele produto ou aquele serviço. Então, só as pessoas daquela localidade fazem daquele jeito aquele produto, tá? Isso é indicação de procedência. E a denominação de origem, ela está muito ligada a fatores climáticos, a questão toda natural, da natureza ali associada àquela região. Alguns exemplos, né? A gente tem muitos processos em andamento, tá? Temos o estudos do Dendê, é um processo um pouco demorado, mas é um processo muito valioso e muito rico, né? Tem muita pesquisa científica envolvida. Eu trouxe dois exemplos para vocês verem, que é a indicação geográfica, na indicação de procedência do oeste da Bahia, né, na questão da cultura irrigada de uma espécie de café, e a denominação de origem, que não é na Bahia, mas é sobre um mel de melato da Bracatinga, tá? Que cobre 3 estados. A gente tem disponível na internet, se algum de vocês também precisarem de alguma informação mais específica ou estiver fazendo parte de alguma comissão de indicação geográfica, esse apoio, tudo que já foi já registrado também. Bom, aí direitos autorais, né, que a gente tem o que se refere ao direito do autor e os direitos conexos, que eu falei um pouco mais para frente, que é a parte do mais atrás, né, a parte de execução, de instrumentos e tal. Temos aí o programa de computador, né, que temos muitos pesquisadores envolvidos nessa área tecnológica, que ele representa a expressão de um conjunto organizado, né, em linguagem natural codificada, que é o conceito da lei. O que a gente pode registrar hoje são softwares em geral, programas de computador que rodam em computador desktop, em aplicativos que rodam em celular, inteligência artificial também, tá? Basicamente é isso, a gente registra via INPI. A topografia do circuito integrado também, né, que é a proteção das placas, processadores, né, desenvolvidos a parte física mesmo de computador. Cultivar, que é um melhoramento genético, então cursos e pesquisas que trabalham com a parte, né, mais do melhoramento genético e biotecnologia das espécies, né, de fora, pode proteger também cultivar, tá? A cultivar, ela tem 2 tipos de registro, tem a proteção da cultivar desenvolvida e tem só o registro em si, que é como se fosse uma catalogação daquela espécie nova. O conhecimento tradicional, ele é extremamente amplo. A gente também tem um pouco de relação aqui com a questão da cultivar, né? Porque a gente tem alguns tipos de
conhecimentos tradicionais que está associado ao patrimônio genético e desenvolvido pesquisas científicas com base neles, né? Então, a questão do cadastro no CIGEM, todo esse trabalho, ele também precisa de registro. O conhecimento tradicional, ele pode ser registrado em vários órgãos, dependendo da característica e da categoria de pesquisa, tá? Tem a parte do patrimônio, né, imaterial, da humanidade, questões de folclore, questões de cultura, que isso não é registrado, é só protegido para que ninguém faça a exploração econômica desse tipo de manifestação. Já as outras, a gente pode fazer algum tipo de registro e sinalização junto ao órgão, tá? Quem trabalha com a parte de patrimônio genético associado, o registro é feito também no Ministério do Meio Ambiente, do CIGEM. A patente, né? A propriedade intelectual, ela tem todo mundo fala assim, eu quero patentear. A gente recebe muito esse tipo de e-mail, de contato. Eu preciso patentear a minha ideia, eu preciso patentear. Na realidade, a patente, ela é uma invenção, né? Não é a propriedade intelectual toda. É um título de propriedade que a instituição adquire, né, de um produto ou de um processo novo, tá? São alguns exemplos aqui para a gente. A patente de processo é quando você desenvolve, enquanto pesquisador, uma nova formulação química ou um novo processo, né, de fazer algo. Isso normalmente está associado a um produto, que também é protegido ou não. Tá? Então, tem tipos diferentes. Pode ser só o processo novo, pode ser só o produto novo, e pode ser as duas coisas juntas, tá? Um produto, né, e um processo novo, que a gente faz o depósito da patente. Bom, a gente está disponível para informações mais detalhadas em relação a cada tipo de proteção, dependendo do processo, né, do projeto que vocês estão desenvolvendo. Pode entrar em contato, não tem problema nenhum. O que eu trouxe aqui para vocês, da importância da proteção intelectual na pesquisa, né, que vocês estão desenvolvendo, é justamente a capacidade de que essa proteção pode levar mais para frente no futuro, né, da pesquisa. Muitos de nós já utilizam esse medicamento, né, que é o Vonal Flash, que é um medicamento desenvolvido para quem tem enjoo. Ele é efervescente, não? Sublingual, né? Então, qual era o problema identificado na realidade? Os outros remédios para enjoo, a pessoa já está tão enjoada que ia tomar e aí já não conseguia, ficava difícil, né, de colocar tudo novamente para fora. Então, foi trazido esse problema para a universidade, né, por meio de um laboratório farmacêutico. Como seria solucionar isso para poder trazer um medicamento que não provocasse também o enjoo para as pessoas, né, a forma de ingerir, a forma de tomar ele. E aí foi desenvolvido um remédio sublingual, né, que é o Vonal Flash, que a pessoa ela tem um efeito normal para enjoo, e que isso foi registrado, né, com uma parceria entre a Universidade de São Paulo e um laboratório farmacêutico para fazer o desenvolvimento desse medicamento. Foi feito o depósito da patente, né, o registro dessa patente, como a gente chama, do Vonal Flash. O Vonal tem registro de marca, se vocês observarem cá em cima também, lá na caixinha lá em cima também tem um registro de marca, e isso hoje representa 90% do valor que a universidade recebe de royalties, né? E esses royalties são reinvestidos novamente na própria pesquisa dos pesquisadores, né, do laboratório e da universidade. Então, o registro, o potencial que esse registro tem para um futuro de trazer reinvestimento para a própria pesquisa. Esse não é um caso isolado, é um exemplo simples, né? Só para a gente ver que as valiosas pesquisas, né, importantíssimas pesquisas que vocês desenvolvem junto com os alunos, com os professores e dentro da universidade, elas podem ter um futuro que possa ajudar muito a sociedade também, não só
a universidade em si, né, mas também a sociedade como um todo. E aí eu trago algumas questões que a gente usa de importância, né, que é o próprio reconhecimento legal de todo esse trabalho intelectual que é dos pesquisadores, né, da formação, que muitas vezes é um projeto de vida e de pesquisa, frente à criatividade humana de cada um. Imagine cada história dessa multiplicada, né, qual o potencial que se tem e a possibilidade de se ter um registro e uma proteção de todo esse trabalho, a valorização da produção científica, né, a difusão do conhecimento e de todos os hábitos culturais, artísticos, tecnológicos, enfim. Permitir a continuidade desse planejamento para a inovação, porque a pesquisa ela não acaba quando a gente protege, ela continua, né, e ela se multiplica, socialmente falando. Então, a proteção intelectual ela é dos degraus, digamos assim, né, degraus da escada. E por isso que a gente fala também de não quebrar esse processo de inovação. Então, a gente tem toda a questão da pesquisa, né, da validação, da prototipagem, da proteção daquela invenção. E médio e longo prazo, a partir desse registro, a gente pode né, ter muitos frutos colhidos. Uma maior chance, né, dessa tecnologia ter um destino útil na sociedade, ou seja, ela ultrapassar os muros, né, como a gente fala a grosso modo, da universidade, ela de fato poder ter uma aplicação útil social, né, e a visibilidade em si de todo o resultado da pesquisa, porque o reconhecimento daquele trabalho todo que se está tendo mediante a pesquisa desenvolvida e o investimento público que é tido também, né, para desenvolver essas pesquisas. Acho que eu finalizo aqui, trago essa ilustração que, apesar, né, são projetos e ideias em proteção, eles estão livres para ser utilizados e copiados por terceiro. Não tem problema nenhum terceiros utilizarem, né, quando a gente fala de difusão. A questão é nós não podemos utilizar a partir do momento que alguém registra ou protege uma coisa que foi desenvolvida dentro da universidade. Aí impede a gente que desenvolveu, né, você, pesquisador que desenvolveu a pesquisa, não ter condição nem de continuar aquela produção, caso não haja uma proteção, né? E proteger projetos e ideias, né? Apesar de ideias não poder proteger, a gente proteger os projetos e os inventos, ela garante a exclusividade de utilização, difusão e exploração. A gente fala isso de uma forma geral, né? Cada caso é um caso, e o objetivo geral é que cada pesquisa, de fato, transforme e melhore a vida de várias pessoas na sociedade, né? Eu fico por aqui. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Márcia. Agradecer mais uma vez e me colocar à disposição em toda a agência. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Eu vou iniciar aqui a parte de transferência tecnológica, como Isabela salientou, e as dúvidas que surgirem, caso surja, vocês no finalzinho podem mandar questionamentos e tudo mais. Então, inicialmente, a gente traz aqui essa disparidade, né, entre a produção científica e a produção tecnológica no país, né, no Brasil. O Brasil, ele tem uma disparidade muito grande entre a produção científica e a produção tecnológica, né? Então, na academia, pelo fato de os docentes, os discentes ter a parte do Lattes de publicação e essa parte de revista, de congresso, anais, enfim. Então, tem essa meta, né, de produzir muito artigo, muito trabalho de evento e tudo mais, e nem sempre esses artigos, eles são protegidos anteriormente como uma possível patente, digamos assim, ou o que resulte nisso, se for uma patente, um desenho industrial, que também pode
ser uma marca. Então, fica sempre essa disparidade nos índices, né? Então, esse índice, ele de 2019, o Brasil, ele ocupava a 69ª posição no ranking global de inovação e no 13 de produção científica. Então, normalmente, quem trabalha com agência de inovação, que tem um olhar mais cuidadoso para essa parte, o que é que a gente sempre orienta os pesquisadores? Proteja antes e publique depois. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma lei que ela dá um período de graça de 12 meses. Então, a partir do momento que você escreve um artigo e publica, e você tem a intenção de futuramente proteger aquilo ali, se for uma patente, se for gerada uma patente, você tem o prazo de 12 meses. Porém, essa lei é brasileira. Nem sempre isso aplica para todos os lugares do mundo. Então, tem país que ele não tem esse período de graça. Então, sempre bom fazer esse olhar, né? Essa análise. Por isso que eu estou trazendo essa informação aqui para vocês, antes de adentrar no assunto de transferência de tecnologia. Então, professor, me ajude agora. Eu vou para onde? Aqui? Aqui, pronto. Aí, o marco legal de inovação, como o professor já fez uma leitura anterior, ele fala muito sobre os arranjos produtivos de inovação, tudo o que foi que a lei nesses últimos anos, né, as políticas de inovação, qual a preocupação que está se tendo no país para que se proteja mais do que se escreva, digamos assim. Então, a gente tem um arcabouço legal muito grande, né, da Constituição Federal, das alianças estratégicas, das legislações, das resoluções, das instruções normativas do INPI, que tudo isso agregado é para que o país produza mais no sentido de inovação, né? Proteja as suas inovações, não só produza artigos científicos. Isso aqui também ele já fez uma análise anterior, que é mostrando toda essa conjuntura, né, do que é importante para a pesquisa, o empreendedorismo, o desenvolvimento tecnológico, porque tudo isso é uma cadeia, né? Um depende do outro para que se resulte lá na frente numa proteção, que possa vir ser uma inovação, que possa vir ser uma transferência tecnológica. Então, aqui nessa parte, Isabela também deu uma pontuada, que ela explicitou o que é cada item desse, cada modalidade, mas eu precisava dessa informação para trazer o que virá, né? Que no caso, por exemplo, do fornecimento de tecnologia, que é uma das vertentes da transferência de tecnologia, ela está induzida no programa de computador e também na transferência do conhecimento, que está lá protegido no direito do autor. No caso da proteção por propriedade industrial, aí ela já abarca as marcas, as patentes, os desenhos industriais, também os programas de computadores que está lá na frente do direito do autor, e o segredo industrial, que na verdade ele não protege, porque ele não quer ter ele não quer ficar preso, na verdade, né? Porque a propriedade, a patente, ela tem os 20 anos, então depois que passa os 20 anos, cai em domínio público. Então, o segredo industrial, na verdade, é como se fosse uma carta na manga para que o titular daquele invento, ele tenha infinitamente a exclusividade sobre aquele produto, aquele processo. Aí eu trago aqui como exemplo, né, o que é notório, que todo mundo já conhece, que é a Coca-Cola, mas também tem o molho do McDonald's, aquele molho especial. Tem também o algoritmo do Google que faz a pesquisa, tem também os desenhos dos aparelhos celulares da Apple. Então, assim, são muitas coisas protegidas pelo segredo industrial que, na verdade,
ele não foi protegido lá como propriedade industrial, né, para uma patente, para um desenho industrial e qualquer coisa dessa forma. Aqui, então vamos lá. O que é inovação? É introdução no mercado de produto, processo, método ou sistema não existentes anteriormente ou com alguma característica nova diferente daquela então em vigor. A inovação, na verdade, ela não... Normalmente as pessoas, quando pensam em inovação, elas só pensam no capital, né? No recurso do valor agregado. Mas esse valor, ele pode ser também social, né? Ele pode transformar um ambiente, ele pode transformar um ecossistema. Então, ele pode trazer outras realidades além do capital. Que é o que eu estava falando agora, da inovação social, né? Que a inovação social é uma nova solução para o problema social, uma solução mais efetiva, eficiente, sustentável, que as soluções já existentes, cujo valor gerado beneficia a sociedade como um todo e não apenas alguns indivíduos. Então ele traz aqui tudo que é abarcado decorrente do que essa inovação social trouxe para o ambiente, né? Então, melhorias comunitárias, melhorias educacionais, melhorias sociais, aqui alguns exemplos: economia criativa, integração do currículo à realidade social, sustentabilidade, microcrédito, ensino, pesquisa e extensão, solução de problemas, o empreendedorismo. Nesse contexto aqui, que é um ambiente acadêmico, que os docentes, na maioria dos casos, são servidores públicos concursados, então não pode empreender, não pode ter uma empresa, mas os discentes podem, né? Então, eles podem abrir uma startup, um spin-off, uma microempresa, e ele pode empreender de acordo com o que foi criado, né? Com essa tecnologia que foi gerada, que foi descoberta, que foi protegida. Então, ele pode gerar valor e agregar valor por isso. Empreender, realizar novas combinações dos meios produtivos capazes de propiciar desenvolvimento econômico, introdução de um novo bem, introdução de um novo método de produção, abertura de um novo mercado, concurso de uma nova fonte de oferta de matérias-primas e dentre outros. Aqui, empreendedorismo e inovação, é um ambiente físico e político para inovação, apoio a ações de empreendedorismo, realização de ações empreendedoras, pesquisa aplicada, incubação, startup, né, spin-off, empresa júnior. E aí eu trouxe alguns cases de sucesso aqui dos inventos brasileiros, que a gente sempre tem aquele olhar para fora, né? Nunca a gente olha aqui tudo que a gente já fez, né? Que a gente já transformou e tudo mais. Então, não sei se todos conhecem, mas o relógio de pulso, o identificador de chamada, o rádio, a urna eletrônica, a fotografia, chuveiro elétrico, escorredor de arroz, radiografia e dentre outros. Esses foram alguns exemplos pontuais que eu trouxe. Startups brasileiras de sucesso: a 99, que é transporte, o Mobile, Gympass, iFood, Logi, Nubank, Hotmart, Quinto Andar, Crédita, CC Bank, PagSeguro. Em 2011, o Brasil possui 15 unicórnios, né? Que são startups avaliadas acima de $1 bilhão. Isso são informações de 2021 da Startup Base. E aqui o caminho da inovação, né? Então, primeiro, a pesquisa científica, que normalmente é realizada nas academias, nas universidades, e aí vem depois o outro lance da escadinha, que é a parceria e os convênios, o resultado dessa pesquisa, né, que aí também ela vai para adiante, que é a proteção no INPI ou fora do país, no caso do registro da propriedade intelectual, que pode ser gerada na transferência tecnológica, transforma-se em uma realidade, melhora a qualidade de vida
e vai para a sociedade a entrega disso, né, desse produto, ou desse processo, desse serviço resultante, que é transformado em inovação. Então, se essa proteção ela não é levada ao mercado, levada à sociedade, ela fica numa gaveta. Então, ela não vai transformar a realidade de ninguém, ela não vai alterar nada. Então, às vezes as pessoas desenvolvem produtos, processos, serviços, fazem o registro disso e não colocam no mercado. Então, aquilo ali, no caso de proteção, ele vai sendo gerado taxas e anuidades, dependendo de que modalidade se aplica, e vai se tendo um gasto disso e que não transforma nada, né? Então, promover a formação integral do cidadão e o desenvolvimento das potencialidades econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, de um ambiente como um todo, né? Aí agora eu vou adentrar realmente em transferência tecnológica, que é o que é. Que é o repasse de conhecimento científico e tecnológico gerado nos centros de pesquisa para as empresas e outras organizações. Pode ser com ou sem ganho econômico, né? Então, esses objetos de transferência, eles podem ser resultantes de proteção industrial, que é uma patente, uma marca, um design, isso aí. E pode ser por direito autoral, que é o programa de computador. Além das proteções de IPI que geram transferência de tecnologia, elas também podem ser geradas por assistência técnica e científica, de serviços técnicos e tecnológicos, e fornecimento de tecnologia know-how. Então, aqui, as modalidades da transferência de tecnologia, porque elas podem ser por contratos, por termos, por convênios, por acordos de confidencialidade. Então, o contrato de cessão em si, ela transfere a titularidade daquele direito, né, para um terceiro. No caso de licenciamento, que na linguagem mais popular é como se fosse um aluguel, ele pode ser pelo uso do direito de propriedade intelectual na exploração de forma exclusiva, que quando ela é exclusiva, ela tem que ser publicado um edital e o resultado desse ganhador, digamos assim, ele tem que ser publicado no meio oficial do órgão, né? Para que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, ela pode ser de forma exclusiva ou não. E aí, o contrato de transferência de tecnologia, de fornecimento de tecnologia, ele não é amparado pelo direito de IPI, como eu falei antes. Então, ele pode ser por um segredo industrial, mas ele não pode ter um registro de IPI protegido no país que, no caso, está tentando fazer esse acordo de transferência de tecnologia, né? Então, são fornecimento de informações não amparadas por direito de propriedade industrial, aquisição de conhecimentos ou técnicas não patenteáveis para a fabricação de produtos, prestação de serviço, aperfeiçoamento de produtos existentes. Então, o que acontece? Por exemplo, o Brasil, como ele tem o quantitativo de patentes baixo, então, normalmente, ele transfere tecnologia de fora. Então, ele, às vezes, transfere o produto, né, a máquina em si, mas ele precisa que um técnico venha treinar as pessoas para que usem aquele produto. Então, além de ter o fornecimento da tecnologia, ele ainda tem que trazer também os prestadores que vão ensinar como funciona aquele produto para quem vai usar. É mais ou menos isso. Então, aqui, a transferência de tecnologia faz as vantagens para o cedente, né? Para quem está cedendo, no caso, o titular, que amortizar o custo do desenvolvimento da tecnologia, ele vai receber os royalties por aquela transferência, minimizar os riscos, né? Ao entrar em mercado, obter rentabilidade, obtenção de royalties, né? A ser pago, utilizar de melhoramento desenvolvido pelo adquirente e o cessionário menor custo, obtenção em espaço menor de tempo, tecnologia já testada e comprovada, então ele vai melhorar aquilo que já existe, né?
fácil substituição da tecnologia por outra mais avançada e a atração de clientela já gerada pela tecnologia adquirida. Aqui a averbação de contratos. Para quem faz averbação de contratos, quando a transferência de tecnologia é entre países, né? Então é obrigatória, porque para se pagar o serviço ou essa tecnologia que foi transferida, ela precisa ser averbada no INPI. Esse valor desse serviço, dessa tecnologia, tem que ser paga por meio do Banco Central. Então, para ter o documento para gerar a guia para pagar no Banco Central, tem que ter previamente o parecer do INPI. Então, sem que o INPI emita o parecer, não tem como se pagar esse serviço, porque é remessa de divisas ao exterior. Então, qual é também a vantagem disso? É que é efeitos perante terceiros. Então, assim, um outro terceiro não vai poder utilizar essa tecnologia que eu acordei com a empresa X. Então, essa tecnologia ela pode ser exclusiva ou não, como eu já falei anteriormente. E aí, o que acontece? A verbação é de suma importância para gerar banco de dados, estabelecer pesquisas setoriais, gerenciar desenvolvimento tecnológico, possibilitar a formulação de política de transferência de tecnologia, possibilitar acompanhamento do dispêndios nacionais em ciência e tecnologia. E outra vantagem é que o país, né, a empresa que está contratando esse fornecimento de tecnologia, ele vai pagar a taxa desse país que ele está, no caso. Então, por exemplo, se o Brasil faz um acordo para trazer uma tecnologia japonesa, a taxa do Japão ela é de 7%, aqui no Brasil é 5,7%. Então, ela não ia somar o 7% do Japão com o 5,7% do Brasil para formar 12,7%. Ela só pagaria o 5,7% do país, né, do Brasil, no caso. Aqui eu trouxe uma leitura da averbação de contratos com dados do Formict, do ano base 2019, porque é retroativa a 2018, porque não foi publicado ainda na base do Formict os dados de 2020 e de 2019, então só estão publicados até 2018, que é como imposto de renda, né, um ano retroativo. Então, a gente observa aqui que os índices de marcas é onde tem mais averbação de contratos, né, que é a cor azulzinha. O serviço de assistência técnica, o amarelinho, o vermelho é o patente de desenho industrial e o fornecimento de tecnologia é o cinza. Então, é aquilo que eu falei. Contrata-se um produto, né, ou exporta um produto, uma tecnologia, porém, para usar essa tecnologia, precisa de conhecimento de serviço de pessoas, homem-hora, que possa treinar quem vai utilizar essa tecnologia aqui no país. Então, o índice de serviço de assistência técnica, ele é bem expressivo. E do que já tem até o momento na UNEB de transferência tecnológica, existem 2 casos de plataforma de software, né, que é o programa de computador, que é o Sonic e o Pandora, né, que foram transferidos. São programas de gestão, né, da informação de pós-graduação, que é o Pandora, que faz um link com a CAPES e tudo mais, para que os pesquisadores coloquem em um só lugar todas essas informações. Então, eles são vinculados com Sucupira e tudo mais. E o SONIC, que é o Sistema Online de Iniciação Científica, que os docentes também já têm um conhecimento maior. Aqui é a vitrine tecnológica da UNEB, esses dados são de 2020, então, até 2020, nós tínhamos 12 marcas, um desenho industrial, 10 patentes e 63 programas de computador. Como esses indicadores são
atualizados de tempos em tempos, então provavelmente até o final do ano a gente já deve ter um outro montante. Então, aquilo que eu estava informando, né, sobre as transferências de tecnologia que já ocorreram na UNEB, tem a Sonic, que foi para Fiocruz, a UESC, o Pandora, a UESB, o Pandora, a UESP, o Pandora, e a UF, a Sonic. Essas transferências, elas foram feitas sem exclusividade, então foram negociação direta. Então não teve ganho econômico, mas teve o ganho da difusão científica, né? A difusão, o compartilhamento do conhecimento, que não é transferido somente a tecnologia em si, mas também o know-how da universidade. Pronto, é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns, Márcia. Parabéns, Isabela, pela apresentação. Nós abrimos agora os microfones ou o chat para perguntas. Quem tiver interesse, né, estamos abertos para dirimir as dúvidas. Após as apresentações, esse período a gente está colocando a Agência UNEB de Inovação à disposição de todos os pesquisadores, né? Vou colocar aqui no chat o nosso contato, né? Agência.inovação. Diga, professora Mariângela. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês essa tarde. E, assim, né, eu queria fazer uma pergunta baseada na experiência que já tive com a agência, né? Assim, que é um processo muito trabalhoso quando a gente precisa registrar algum processo ou algum produto, né? No meu caso, eu tive a experiência de fazer um registro de um processo e são etapas muito burocráticas, assim. Então a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Ainda continua sendo, assim, todo esse processo muito trabalhoso no sentido de a gente preencher aqueles formulários e fazer toda aquela descrição do produto, ou melhorou um pouco, houve alguma mudança nesse sentido? Então eu queria saber sobre isso. Os processos internos, professora, nós conseguimos fazer serem mais céleres, né? Mas relacionado ao INPI, nós ainda temos todos aqueles trâmites de burocracia, né? E aí eu passo a palavra para a Isabela, para ela explicar para a gente como é que tem andado isso, se isso melhorou nos últimos anos. Isabela, por favor. Boa tarde, professora. Oi, Isabela. Tudo bem? Tô. Está escutando direitinho? Olha só, depende muito, a gente faz esse acompanhamento bem específico, tá? Dependendo do que é o seu trabalho, sua pesquisa, normalmente se for um potencial para um registro de patente, no caso, se você está se referindo aí a gente pode marcar uma reunião, provavelmente deve ter algum aluno envolvido, né, na pesquisa, e aí a gente vai explicar toda a tramitação. Mas é como o professor Gilead falou, precisa cumprir o que a lei, né, de fora. Em relação ao UNEB, está muito mais rápido já o processo, tá? Mas tem questões assim, se for patente, por exemplo, para a redação de uma patente, que é uma coisa muito técnica, é uma coisa do conhecimento técnico de vocês, pesquisadores, aí a gente vai fazendo essa orientação para a redação em conjunto, né? Mas também, assim como a gente precisa se adequar a uma norma da BNT, né, uma norma de uma revista científica, a gente precisa se adequar também às normas do INPI, tá? Mas a gente ajuda assim, dá todo o apoio e orientação nesse sentido, viu? Pode ficar tranquilo. Tá bom, porque é bom saber, porque provavelmente a gente vai desenvolver um processo, né, na área de um produto alimentício novo. Então, é bom a gente já pegar essa orientação para que a gente possa já ir trabalhando, né, na descrição de tudo isso, porque a experiência que eu tive, né, que passou, então, foi muito morosa.
inclusive demorou mais de 1 ano, então foi uma coisa assim, muito maçante, tanto para o pesquisador, quanto para quem estava na agência na época. Não é coisa recente não, já faz alguns anos, entendeu? Por isso que eu estou te perguntando. Então, é bom, assim que a gente já começar a iniciar a produção, ou já obter alguns resultados, a gente já entra em contato com vocês, não é isso? Para pegar essa orientação. Inclusive, professora, porque eu oriento, acho que a equipe inteira que orienta a senhora já entrar em contato com os meninos, né, o pessoal, os alunos que estão fazendo juntamente com vocês. Porque existe uma coisa importantíssima nesse processo, que é a busca da anterioridade, né? Então, vocês já vão na busca da anterioridade já a partir de agora, antes do desenvolvimento em si, da invenção, entendeu? E aí a gente já vai dando essa orientação, com as bases que vocês podem pesquisar, né? Como é que faz essa pesquisa, ajuda vocês nesse processo. Então é melhor entrar logo em contato para poder a gente já ir construindo esse caminho desde já. Ok, eles estão aqui também conosco, o Carlos e a Vanessa. Tá. Aí dá mandar um e-mail, a gente agenda um dia a sua equipe junto, né, com algumas pessoas da agência, e aí a gente começa a trabalhar, viu? Ótimo, obrigada então. Professora, a gente fazendo esse processo logo inicial, a gente torna o processo de tramitação mais curto, porque quando a gente enviar para o INPI, não vai ter tanta idas e voltas de solicitando mais informações. A gente vai construindo isso ao longo do desenvolvimento por você e sua equipe de bolsistas. Ok. Estamos à disposição para isso. Mais perguntas? Boa tarde. Boa tarde, professora Maria da Glória. Tudo bem com vocês? Tudo em paz. E com a senhora? Tudo bem. Adorei as apresentações, viu? A iniciativa foi muito bacana. Eu acho que acaba trazendo a gente, né, um pouco mais próximo de vocês, que, assim, ao meu ver, parecia algo tão distante e inacessível, né, apesar de a gente já ter um registro com vocês. Quer dizer, eu não entendo muito bem, né, se é com vocês, se tem outra instância, mas eu queria tirar uma dúvida. Nós desenvolvemos, por meio de um edital que nós ganhamos do ProApex, e aí desenvolvemos um aplicativo na área da tontura. Inclusive o professor Murilo Borato, ele fez parte do grupo, e esse produto, ele foi registrado sim, né? Antes tinha, o nome era Agência UNEB de Inovação, né? Eu acho que era alguma coisa assim. Acho que mudou agora, né? Tem um nomezinho diferente. Não, continua sendo a Agência UNEB de Inovação, a UI. É o mesmo, né? É o mesmo. Então, pronto. E o professor Murilo Borato é um parceiro nosso antigo. Exatamente. Então, foi por meio do edital que ele ganhou do ProApex, junto comigo, com orientação também de professora Aline, e os alunos dele, né? Então nós desenvolvemos esse aplicativo, os alunos já estão formados, já tem uma startup, inclusive, e nós continuamos com a parceria, porque nós ganhamos o edital Centelha, né? Para fazer que eu não entendo muito bem, mas pelo que eu vejo é um outro aplicativo, mas com a base com esse que nós já fizemos. Então a minha pergunta é, a gente obteve o registro do aplicativo, isso vai virar patente depois, tem validade? Eu não entendo muito, porque foi um aplicativo ele não gera uma patente, ele vai gerar um registro de software, um registro de aplicativo que tem a mesma função de fazer a proteção da propriedade, né? E aí a gente pode marcar uma reunião, a Isabela, que trata disso, e mais a equipe, vai lhe atender e a gente vai dar todas as orientações, né? Fique à vontade de entrar em contato, que a gente tira todas as dúvidas. E se quiser fazer alguma pergunta a mais agora, o registro já foi feito, né? Agora a gente está desenvolvendo o outro, e aí eu preciso saber também se precisa um novo registro, se é uma outra coisa, e aí eu vou marcar depois com a Isabela, sim. O software de vocês é o DizSnap, né? Exatamente. Pronto. Então teria uma nova versão dele
A gente está desenvolvendo, mas no óculos de realidade virtual, mas é completamente diferente, é outro objetivo, mas a gente manteve o nome Disney, né? Disney App, ou Disney VR, no caso. Pronto. E ele vai ser feito por meio de um óculos de realidade virtual, que é diferente do Disney atual, né? Então, não sei se gera outro registro. Vou passar a palavra para a Isabela, que dialoga com você nesse momento agora. Olá, professora. Obrigada. Gera assim, então, viu? Se for até outra linguagem, outra característica, gera assim. Mas é isso, aí você precisa, com o pessoal, os alunos, explicar direitinho para a gente ver como é que vai ser feito. Tá bom. Tá? Pode ir, mesma orientação. Marcar um dia, a gente conversa e ajusta tudo. Tá bom, então. Muito obrigada. Bem, então, encerramos hoje nosso evento. Nos colocamos novamente à disposição de todos os pesquisadores e bolsistas. Agradecemos a presença de professor Eduardo da PPG e de todos os professores aqui presentes, né? Não vou nominar porque eu estou sem a lista aqui do lado, não consigo ver, mas agradeço muito a presença de vocês, né? Agradeço a apresentação de Márcia, a apresentação de Isabela e encerramos por hoje esse nosso evento. Bela, mais Márcia, alguma palavra de despedida? Não, professor, tudo tranquilo mesmo. Reafirmar, né, que a agência está à disposição, a gente tem uma equipe que é muito empenhada, né, professor? Dedicada no trabalho e disponível para qualquer tipo de dúvida, tá? Só entrar em contato, a gente está aqui. Sim, agradeço também. Estamos à disposição para esclarecer as informações e as dúvidas surgidas. Obrigada. Então, oficialmente encerramos nosso evento e desejamos uma boa noite a todos.